Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e o vídeo de hoje é sobre a importância da menstruação na vida das mulheres. Antes de começar, eu vou pedir para vocês darem um like nesse vídeo já e se inscrever no canal. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas, então por favor cliquem aqui no inscrever-se e no sininho. Não custa nada para vocês, mas ajuda muito a divulgação do vídeo para a gente estar cada vez mais espalhando informação de qualidade dentro de saúde da mulher. Me sigam também no Instagram, que eu posto várias coisas relacionadas a esse tema, e daí lá é mais fácil da gente conversar também. Se vocês tiverem dúvidas, podem enviar lá nas mensagens de direct. Eu sou uma mulher cis que menstruei pela primeira vez aos 10 anos de idade. Na época da minha menarca, né, a primeira menstruação, não foi nada de negativo, foi tranquilo. A minha família me acolheu, não foi uma grande festa, mas foi bem, não teve nada demais. Foi assim, está acontecendo uma coisa natural do seu corpo que faz parte da vida. Eu nunca tive nenhum problema com menstruação, não tinha cólica, não tinha sangramento aumentado, sempre tive pouco sangramento, inclusive nunca vazou, essas coisas. Então, sempre pra mim foi tranquilo menstruar. E quando eu tinha uns 16, 17 anos, pensando em anticoncepção, foi prescrita pra mim a pílula anticoncepcional. Eu comecei a tomar pílula então com uns 16, 17 anos e tomei até os 28 anos. Hoje eu tô com 32. Então eu sou uma pessoa que passei 12 anos da minha vida, mais ou menos, tomando pílula anticoncepcional e não tendo nenhuma questão com a menstruação. Dentre esses 12 anos, tiveram uns 3, 4 anos que eu não menstruei. Não é que eu emendava, mas eu simplesmente parei de menstruar com a pílula que eu tomava na época, especificamente. Tá, e daí? Você não tinha nenhum problema com a menstruação? Você não sofria de cólicas? Você não sofria de sangramento aumentado? A menstruação não atrapalhava os seus dias na praia? Não atrapalhava os dias que você queria transar e estava sangrando? E daí? Qual que é o seu problema com isso, né? Por que que essa história que você está contando é um problema? Porque o uso da pílula, ele tirou potenciais incômodos que eu poderia ter com a menstruação, que eu não tinha, na verdade, né? Que eu nunca tive, mas que eu sei que algumas mulheres têm, então, né, tirou esse incômodo e tirou essa questão de, eu estou menstruada, porque se eu não quisesse menstruar, eu controlava o dia lá que eu ia sangrar, né, emendando cartela, tomando uma semana a mais, etc. E assim, a menstruação não teve um papel importante na minha vida até eu tirar a pílula. E por que eu tirei a pílula? Tem um vídeo aqui explicando em detalhes isso, mas basicamente eu tirei a pílula porque eu queria entender se o meu corpo estava funcionando. Quando você toma a pílula, você está bloqueando a sua produção dos seus hormônios sexuais. Então você está bloqueado, tem toda uma parte do seu corpo que não funciona, que está impedida de funcionar. E daí eu parei a pílula porque eu queria entender se essa parte que está impedida de funcionar voltaria a funcionar normalmente quando eu quisesse. Então eu tirei a pílula e daí sim, aos 28 anos, eu descobri a importância da menstruação na vida da mulher. Quando eu falo menstruação, eu tô falando de uma menstruação livre. Eu tô falando de uma mulher que tem um ciclo menstrual que não está usando hormônios sintéticos, que não está bloqueando esse ciclo com o uso de anticoncepcionais hormonais. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Qual que é a importância de uma mulher viver desbloqueada do ponto de vista dos hormônios sexuais, vivenciando o ciclo menstrual livre? Será que isso é uma coisa que mexe só com a parte biológica? Será que esse vídeo vai ser sobre cólica e TPM? Será que vai ser sobre os efeitos colaterais da pílula? Que você usar a pílula pode causar trombose, pode causar náusea, dor de cabeça, baixa libido, etc. Não, não é principalmente sobre a questão física que eu tô falando, que eu quero falar, né? É principalmente sobre uma questão que é até difícil de colocar em palavras, que é o que eu chamo de pertencimento ao seu próprio corpo. É uma sensação de que as coisas que estão acontecendo no seu organismo estão acontecendo da forma que era para elas acontecerem, mesmo quando tem alguns sintomas incômodos, não necessariamente negativos, mas incômodos.
Uma vez que você consegue se abrir para estudar e vivenciar o modo que o seu corpo foi realmente feito para viver, né, com esse ciclo menstrual livre, você experimenta o que é viver na ciclicidade, que é ter o seu corpo físico, as suas emoções, a sua criatividade e mesmo a sua vitalidade alterando de intensidade ao longo do mês, ao longo do ciclo menstrual. E será que isso é uma coisa boa? Depende. É uma coisa boa para você e para o seu corpo, mas talvez não seja uma coisa boa para o seu chefe do seu trabalho ou para o seu marido. Então, existe toda uma construção social que fala para nós mulheres que, para que menstruar? Para que ficar diferente num dia você tá com vontade de transar, no outro dia você não tá? Num dia você tá no trabalho assim, eu sou a melhor pessoa desse lugar, eu vou produzir tudo que eu preciso produzir. E outro dia você tá mais lenta, né? Tá com a sua produção um pouco menor. Pra que isso? Se você pode bloquear totalmente esse sistema e viver de forma linear, como os homens e como as empresas e como a produtividade do capitalismo que nós estamos inseridos hoje em dia. Nós somos criadas para julgar essas diferenças da ciclicidade que nós apresentamos ao longo do mês como uma coisa negativa e mais ainda como uma alteração, como uma doença, como loucura. Quem de mulher aqui já não ouviu assim, você tá louca? Semana passada você falou uma coisa e agora você mudou de ideia? Semana passada você gostava dessa posição sexual e agora você não gosta mais? Há 4 dias você estava escrevendo um monte aqui, produzindo aqui o seu livro, sei lá, para uma escritora, e agora você não consegue escrever nada? As mulheres foram julgadas ao longo da história como histéricas, loucas, descompensadas, descontroladas, por uma característica que é natural da mulher, que é você estar diferente nas diferentes fases do mês. Só que se você não entende isso dentro de você mesmo, porque é óbvio que isso varia de mulher para mulher, se você não entende, você mesmo pode ficar pensando, que merda ser assim, eu não consigo prever nada, eu não consigo me organizar, porque eu nunca sei como eu vou estar. Mas isso acontece quando você não tem o entendimento sobre o seu próprio corpo e como o seu próprio corpo se comporta ao longo das diferentes fases do mês. Mas se você se dá um tempo e se dedica um pouco a estudar o seu próprio ciclo menstrual e como as suas emoções e como a sua mente, né, a sua mente no sentido de o seu intelecto mesmo, né, a sua inteligência, a sua concentração, a sua criatividade, o seu corpo físico e as suas emoções se comportam ao longo do ciclo, quando você se dedica a estudar isso, é uma chave que muda e você consegue usar todo esse seu estudo ao seu favor, para que você seja mais produtiva na fase do ciclo que você está predisposta a ser mais produtiva, para que você marque o seu encontro sexual na fase do ciclo que você sabe que você vai estar com mais libido e não quando você vai estar menstruada. Por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de transar menstruada. Então, muito mais do que eu de antigamente, que controlava ali, vou viajar pra praia, então eu vou emendar minha pílula, mas não conhecia absolutamente nada do meu corpo e de como realmente eu funciono. E esse desconhecimento me trazia uma sensação de angústia, de que por que as coisas acontecem desse jeito? Por que eu tenho esse corpo? Para que existe essa variação hormonal? E meio que uma sensação que eu chamo de não pertencimento, né? Já que quando você faz as pazes com o seu ciclo, eu gosto de chamar de pertencimento. É meio inexplicável, mas é como se uma vez que eu comecei a liberar o meu corpo e deixar ele ciclar naturalmente, eu sinto que as coisas estão no lugar. Enquanto antes tinha alguma coisa errada que eu não sabia nomear, não sabia dizer o que era que estava errado. Então, dentro da ginecologia natural, a gente considera que a menstruação e viver um ciclo menstrual livre de hormônios, livre desse bloqueio que os hormônios causam, é a base de tudo dentro do autoconhecimento do corpo da mulher. Porque é através disso que você libera, que você deixa ser a base da feminilidade, que é a ciclicidade.
Então, virar essa chave, conseguir ter coragem de mudar o status que você conhece há tanto tempo, que há tanto tempo você tá usando pílula e tá tudo bem. Pra mim também tava tudo bem. Eu não tinha nenhum sintoma colateral da pílula. Tem um monte de gente que sofre, enfim, eu não tinha nada. Então eu sempre achei que tava tudo bem. Eu era feliz. Mas eu era feliz, eu era uma mulher sexualmente ativa, satisfeita com a minha vida sexual, porque eu não tinha ideia do que realmente é viver desbloqueada. E muitas mulheres que começam a tomar pílula muito jovens também são assim, elas estão ótimas, tipo, não, mas tá tudo bem, eu não preciso mudar. Mas é porque você não sabe o que tem do outro lado. E o que tem do outro lado pode ser essa grande conexão de você com você mesma, esse grande entendimento do funcionamento do seu corpo e meio que uma tranquilidade, uma paz de que as coisas estão acontecendo do jeito que elas devem acontecer, uma vez que o seu corpo está livre para funcionar do jeito que ele quer funcionar, do jeito que ele foi feito para funcionar. Então, eu sim acredito que a base de tudo, a base de todas as coisas ginecológicas, a base de muitas questões emocionais são essa desconexão da mulher com o próprio corpo, que pode ser, mesmo uma mulher desbloqueada, pode ser desconectada, né? Mesmo uma mulher que não usa pílula, pode ser desconectada do próprio corpo, óbvio. Mas se você usa pílula, você tem uma coisa física ali, química, que tá impedindo que você conheça, não é nem que você se conecte, você nem sabe o que é o seu corpo desbloqueado. E é muito diferente. Então convido vocês a pensar sobre isso, pensar no motivo que você toma pílula, se você sabe que existe essa diferença, porque eu não sabia. Eu não tinha entrado em contato com isso nem durante a minha faculdade, nem durante a minha residência. E eu fui entrar em contato por outros meios, porque a medicina moderna, ela não leva isso muito em consideração, né? Ela é muito mais assim, papum, né? Você não quer engravidar, então eu te dou uma pílula. E daí? Né? E tudo o resto. Então, enfim, tem vários vídeos aqui falando sobre outros métodos anticoncepcionais, sobre essa questão de como a pílula influencia no seu corpo. E se vocês tiverem interesse, podem comentar aqui embaixo ou assistir esses outros vídeos ou me mandar mensagem lá no Instagram, porque esse sim é um tema que eu tenho uma paixão muito grande, foi uma coisa que mudou a minha vida e que muda a vida das minhas pacientes diariamente no consultório. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.